Olá, alunos da Escola Viscaíno, do sétimo ano A, B e C. Professor José Luiz falando. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula? Então vamos lá, gente. Estamos falando aí sobre os seres vivos, né? Só recapitulando, os seres vivos eles podem ser agrupados em 5 grandes reinos: reino monera, reino protista, reino fungi, reino das plantas e o reino animal, tá? E estes seres vivos, eles apresentam características em comum, como por exemplo, todos são constituídos aí por células, todos apresentam metabolismo e todos esses seres vivos apresentam aí um ciclo vital, ou seja, todos esses seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem, certos? Muito bem, gente. Então nós já falamos aí sobre o reino Monera, constituído pelas bactérias, já falamos aí do reino protista, representado pelos protozoários e algas. Também já falamos aí do reino fungi, que foi o tema da nossa última videoaula, que é composto aí pelos fungos. E na videoaula de hoje nós vamos falar aí sobre o reino das plantas, certos? Muito bem, gente. Então, reino plant, né, ou reino das plantas, vai ser constituído aí basicamente pelas plantas ou vegetais, certos? E vamos a uma parte introdutória. A botânica é uma parte aí da biologia que vai se dedicar aí ao estudo das plantas, tá? E as plantas, né, ou vegetais, estão presentes em diversos ambientes e compõem aí a base de muitas cadeias alimentares. Atualmente são conhecidas cerca de 250 mil espécies de plantas e devido a isso, né, logo, né, as plantas apresentam aí um grande valor econômico. As plantas elas são utilizadas como matéria-prima para a produção de alimentos, medicamentos, cosméticos, tecidos, móveis, papéis, combustíveis e também são amplamente utilizados na indústria da construção civil. O que mais, gente? Características gerais aí das plantas. Então, as plantas, elas são organismos pluricelulares, ou seja, são organismos que contêm aí milhares, né, milhões de células. Outra característica, né, importante aí das plantas é que elas são organismos autótrofos fotossintetizantes, ou seja, as plantas produzem o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. E que alimento que é esse originado da fotossíntese? Esse alimento aí é o açúcar, é a glicose, tá? E aqui eu coloquei para vocês um esquema da fotossíntese. E na fotossíntese, as plantas elas usam a luz solar, água e o dióxido de carbono, o CO2. E ela vai então transformar aí essas moléculas em glicose e também em oxigênio, tá? Então, na fotossíntese, a planta produz o seu próprio alimento, que é a glicose, e também produz aí o oxigênio, que é um ar, né, vital aí para muitos seres vivos, inclusive nós, seres humanos. Certos? O que mais? Outra características das plantas. Então, as plantas são organismos eucariontes, ou seja, são formados por células eucarióticas. Só lembrando, né, que uma célula eucariótica, ela vai ser aí composta, é uma célula completa, né, e complexa, que vai conter aí a membrana celular, o citoplasma e o núcleo, tá? Outra característica da célula
eucariótica vegetal é que, além da membrana celular, do citoplasma e do núcleo, nós temos outras estruturas presentes nessa célula vegetal, que vai diferenciá-la aí, por exemplo, de uma célula animal. E quais seriam essas estruturas? Nós temos aí a parede celular, o vacúolo, cloroplasto e o leucoplasto, tá? Só lembrando, né, que a parede celular é uma estrutura que fica localizada aí externamente à membrana celular. A parede celular ela é composta aí por celulose, tá? E a parede celular ela tem a função de dar rigidez e suporte aí às células das plantas, tá? O vacúolo, que é uma estrutura em forma de bolsa e tem a função de armazenar água e sais minerais. Os cloroplastos armazenam aí clorofila. A clorofila aí é um pigmento verde, né, que vai caracterizar aí a cor verde para a maioria das plantas e vegetais. E os cloroplastos, né, e a clorofila são responsáveis aí pelo processo da fotossíntese. E o leucoplasto, que é uma estrutura aí responsável pelo armazenamento do amido. Amido aí é um tipo de carboidrato. Então, todo o excesso de glicose gerado aí na fotossíntese, essa glicose vai ser armazenada aí sob a forma de amido. Certos? Que mais, gente? Outra curiosidade, né, relacionada aí às células vegetais é que a união destas células vão formar aí diferentes tecidos vegetais, tá? Como, por exemplo, um tecido de revestimento, que tem a função de proteger a superfície da planta, evitando aí perdas de água. Essas células vão formar também aí um tecido de sustentação, que tem a função aí de dar suporte, firmeza e proteção às plantas. E principalmente, né, essas células vegetais vão formar aí um tecido de condução, tá? Os tecidos de condução, eles são responsáveis pelo transporte, pela condução aí de substâncias dentro das células da planta, tá? E estas substâncias, elas são chamadas de seivas. E existem dois tipos, né, de tecidos condutores nas plantas, os chamados xilema e floema, tá? Então, os tecidos de condução transportam seivas. E essas seivas, né, podem ser de dois tipos. Vamos lá, então. O xilema é um tecido aí condutor que vai conduzir a seiva mineral da raiz para as demais partes da planta, tá? Só lembrando, né, que a seiva mineral ela vai ser rica em água e sais minerais, tá? Então, o xilema conduz a seiva mineral. E o floema conduz a seiva orgânica das folhas para as demais partes da planta. A seiva orgânica ela vai ser rica em glicose, rica em açúcares, certos? Muito bem. E a classificação das plantas. Então, de acordo com a presença aí de vasos condutores, as plantas podem ser divididas em dois grandes grupos. Então, nós temos aí as plantas avasculares, são plantas que não apresentam esses vasos condutores de seivas, tá? E exemplos, né, de plantas avasculares são as briófitas. E nós temos também as plantas vasculares, que são plantas que apresentam aí vasos condutores de seiva.
Exemplos: pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? E agora nós vamos falar aí sobre as características dos principais grupos de plantas. Vamos começar aí falando sobre as briófitas, tá? Então os termos, os nomes são complicados, mas aposto que muitos exemplos desses grupos vocês já conhecem, tá? Então as briófitas, característica das briófitas, são plantas extremamente simples e de pequeno porte, tá? Na verdade, foram as primeiras plantas aí a surgirem no ambiente terrestre. Não contém vasos condutores de seiva, tá? Vivem em ambientes úmidos e dependem da água aí para o seu processo de reprodução. Exemplo de briófitas são os musgos, representados aqui nesta foto, tá? Então, briófitas, principal exemplo aí de briófitas são os musgos, que é uma vegetação aí bem rasteira, né? Uma estrutura simples e de pequeno porte. Aí nós temos as pteridófitas. Então, ao longo dos anos, as plantas sofreram um processo aí de evolução. Depois das briófitas surgiram as pteridófitas, tá? Nas pteridófitas também nós temos aí plantas bastante conhecidas por vocês. Daqui a pouco a gente fala quais são, tá? Então, característica das pteridófitas. Já são plantas grandes, tá? Apresentam os vasos condutores de seiva, ainda elas vivem em ambientes úmidos e necessitam aí da água para o seu processo de reprodução, tá? Características das pteridófitas. Essas plantas, elas já apresentam estruturas básicas pertencentes às plantas, como por exemplo, raiz, caule e folhas, tá? Exemplos de pteridófitas: as samambaias, tá? Avencas, xaxins, por exemplo, certos? Muito bem, gente. Vocês têm pteridófitas aí na casa de vocês, tá? Continuando, né? Outro grupo aí de plantas são as gimnospermas. São plantas já de grande porte, tá? Apresentam vasos condutores de seiva, não necessitam da água para o seu processo de reprodução, tá? E característica evolutiva aí das gimnospermas, a principal característica é a presença das sementes. Então, as gimnospermas apresentam raiz, caule, folhas e sementes. No entanto, né, estas sementes, elas ficam expostas, né? Ou seja, elas não ficam protegidas por um determinado tipo de fruto. Exemplos de gimnospermas. Nós temos, por exemplo, aí os pinheiros, sequoias e os ciprestes, tá? As gimnospermas, elas habitam ambientes de clima frio. Uma curiosidade em relação às gimnospermas é a presença aí por exemplo, do pinhão, que é um pinhão aí, é uma semente bastante consumida, né, nessa época do ano, tá? E o pinhão nada mais é do que a semente de um tipo de pinheiro bastante comum na região do Paraná, que é a araucária. Certos? Muito bem, gente. E o último grupo aí de plantas vai ser representado aí pelas angiospermas. São plantas aí que podem ter aí pequeno, médio ou grande porte.
apresentam os vasos condutores de seiva, não necessitam da água para o seu processo de reprodução, e as angiospermas, né, são plantas aí complexas que têm todas as estruturas características de uma planta, como por exemplo, raiz, caule, folhas, flores, frutos que vão proteger aí as suas sementes, tá? Então, qualquer planta que tenha essas estruturas todas são chamadas de angiospermas. As angiospermas representam um grupo de plantas mais numerosos e diversificado da natureza. Exemplo, né, de gimnospermas, nós poderemos ter aí roseiras, as árvores frutíferas, como laranjeiras, mangueiras, morangueiras, certos? Muito bem, gente. Então é isso na visão geral aí dos principais grupos de plantas. Nós vamos ter aí várias videoaulas, né, enfocando aí o reino das plantas. Essa foi mais uma aula introdutória. Agora eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês e respondessem estas questões. Certos? Muito bem, gente. Até a próxima videoaula.